a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo leitor da Bíblia sabe que haverá Todo leitor da Bíblia sabe que há três vindas de Jesus Cristo na terra. A primeira foi quando Maria, por graça do Espírito Santo, foi escolhida por Deus para trazer a semente, trazer o filho. A segunda seria quando a segunda noiva estivesse preparada para receber a semente. E a terceira é quando ele regressa com a sua esposa, já casado com ela, para julgar os vivos e os mortos. A abertura da palavra, que é a abertura dos selos, vem para nos esclarecer aqueles pontos obscuros que nós líamos, mas não entendia. Nós líamos, mas não compreendíamos. Foi para isto que veio a revelação da abertura da palavra. E no livro de Lucas, capítulo 4, capítulo 1, versículo 34 de Lucas, nós encontramos escrito: nova pergunta de Maria. Maria tem consciência da missão importante que está recebendo, mas ela permanece realista. Não se deixe embalar pela gravidez, a gravidez da oferta, e olhe a sua condição. Então, quando o anjo traz a notícia para ela, ela logo esbarrou na sua condição. Como que é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Como eu vou me engravidar? Como eu vou ficar grávida e vou dar à luz um filho, se eu não conheço homem algum? Nunca fui para um motel com um homem, nunca beijei um homem, nunca abracei um homem. Ela analisa a oferta a partir dos critérios que nós seres humanos temos à nossa disposição. Quais são os critérios? Casar,
teu marido, ter pelo menos um homem, mesmo que não seja marido, mas ter pelo menos um homem. Pois humanamente falando, não era possível que aquela oferta da palavra de Deus se realizasse naquele momento. O real, o mais prático, o mais conceituável que poderia haver, seria, já que Maria estava noiva de José, era esperar dar-se o casamento. Por certo, eles iam para a lua de mel. Depois eles iam para a sua casa. E eles iam para a núpcia, como marido e mulher. Aí então ela se engravidar, dali 9 meses, ela teria o filho. Esse seria o curso natural da vida. Mas nós não estamos falando de algo natural. Nós estamos falando de coisas sobrenatural. E às vezes as pessoas não nos entendem. Elas não nos compreendem. Elas não conseguem crer, absorver o que nós cremos e o que nós pregamos. É porque eles olham com o olhar natural, o olhar científico, não com o olhar sobrenatural. No versículo 1 de Lucas, do versículo 35 ao 37, nós encontramos nova explicação do anjo. O Espírito Santo preste na palavra de Deus desde o dia da criação, de Gênesis 1:2, consegue realizar coisas que parecem impossível. Por isso o santo que vai nascer de Maria será chamado Filho de Deus. Sem auxílio do homem, sem o auxílio natural, sem precisar passar por um hospital, por uma maternidade, sem precisar fazer um pré-natal. Quando hoje a palavra de Deus é acolhida pelos pobres sem estudo, algo novo acontece pela força do Espírito Santo. Algo novo acontece pela força do Espírito Santo. É difícil para as pessoas entenderem o que realmente Deus quer fazer e está fazendo. Porque eles esperam Deus agir através de grandes homens, grandes cientistas da Bíblia, professores, doutores, e Deus desvia deles. Deus não tem compromisso com o intelecto. Não. Deus nunca, em toda a história, alguma vez fez
qualquer coisa na terra através de grandes homens, grandes e sábios homens. Nunca Deus fez. Aí se você depara com Hebreus 13:8, Paulo está dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que quer dizer com isso? Da mesma forma que ele trabalhava ontem, ele trabalha hoje e trabalha eternamente. Algo tão novo e tão surpreendente como um filho nascer de uma virgem, ou como um filho nascer de Israel, uma senhora já de idade, da qual todo mundo dizia que ela não podia ter neném, um filho. E o anjo acrescenta, e olhe Maria, Isabel, tua prima, já está no 6º mês. O anjo disse para ela, você não é a única, Maria. Sabe a sua prima Isabel? Ela é estéril. E ela não pode engravidar, ela não pode ter filho. Mas depois, já na sua velhice, Deus achou graça diante dela. Abriu a sua madre, fez com que ela se engravidasse. E ela já está no 6º mês. Então a diferença de meses, de idade de Jesus para João, era 6 meses. Quando Maria fica grávida, João já estava, Isabel já estava gestante de João, já fazia 6 meses. Todo leitor da Bíblia, todo estudante da Bíblia, teólogo, professor, sabe que João e Jesus são primos. João e Jesus são primos. E ali estavam 2 igrejas gestantes. Havia ali 2 igrejas grávidas. A mais velha, a mais senhora, Isabel, grávida para dar à luz o profeta. Enquanto que a Maria, a jovem Maria, estava grávida para dar à luz a Cristo. Agora esta velha, ultrapassada de idade, que não tinha mais condição de engravidar e trazer o filho ao mundo, representa a velha igreja do Pentecoste, a velha igreja pentecostal. E ela, na sua gravidez, ela gerou o profeta. E nós sabemos que o profeta foi gerado pela igreja pentecostal. Mas a Maria, representando a igreja gentia, daria à luz o Filho, Cristo.
já fazia mais de 2000 anos que não tinha um profeta na terra, que aquela velha já estava gasta, moribunda, velha, já não tinha mais seio, e ela não dava luz. Mas Deus renovou aquela velha Isabel, como Ele renovou a velha Sara. E ela deu à luz o filho, o profeta. O profeta de Deus, ele não nasceu do nada. Ele veio de uma gestação da velha mãe pentecostal. Mas a Maria, representando a noiva, traria o Filho, Cristo Jesus. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38. A entrega de Maria, a resposta do anjo, clareia tudo para Maria. Ela se entrega ao que Deus está pedindo. Eis que a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria usa para si o título de serva, empregada do Senhor. O título vem de Isaías, que apresenta a missão do povo, não como um privilégio, mas sim como serviço aos outros povos. Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 9. Isaías 49, 3. Para aqueles que querem anotar. Mais tarde, Jesus, o Filho que estava para vir para ser o anúncio do anjo a Maria, de Lucas 1, 26 ao 38. Vem depois do anúncio do anjo, de Zacarias, Lucas 1, 5 a 25. Deixar dinheiro na poupança é uma vibração tão passada. Energia estagnada não flui. Nos dois casos anuncia-se um nascimento. Vale a pena comparar os dois anúncios para perceber a semelhança e as diferenças. Descrevendo a visita do anjo a Maria e a Isabel, Lucas invoca-se a visita de Deus a várias mulheres estéreis do Antigo Testamento. Sara, mãe de Isaac, Gênesis 18, 9 ao 15. Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel 1, 9 ao 18. A mãe de Sansão, no livro de Juízes 13, 2 e 5. A todas elas, o anjo tinha
anunciado o nascimento de um filho como missão importante na realização do plano de Deus. E agora ele faz o mesmo anúncio a Isabel, esposa de Zacarias, e a Maria, a mãe. E a Maria não é estéril, ela é virgem. Maria não era estéril igual Isabel era. Maria era uma virgem. Uma não podia trazer o filho porque era estéril. A outra não podia trazer o filho porque era virgem. Aí houve-se a necessidade de Deus entrar em ação. No Antigo Testamento, o anjo de Deus, muitas vezes, é o próprio Deus. No Antigo Testamento, o anjo de Deus, muitas das vezes, era o próprio Deus. Foi assim com Moisés. Foi assim com Gideão. Foi assim lá com Abraão. E é hoje da mesma forma. A palavra de Deus chega a Maria, não por meio de um texto bíblico, mas através de uma experiência profunda de Deus, manifestada na visita do anjo. Toda vez que Deus envia um anjo, não os anjos, mas um anjo, ele vem com uma missão especial. Foi graças à remuneração da palavra de Deus, da Bíblia, que ela foi capaz de perceber a palavra viva de Deus na visita do anjo. Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 27. A palavra faz a sua entrada na vida. Aonde há a palavra de Deus, a vida. Aonde não há a palavra de Deus, a morte. Lucas apresenta às pessoas e os lugares uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi, de Nazaré. Uma cidadezinha na Galileia. Galileia era a periferia, o centro era Judeia e Jerusalém. O anjo Gabriel é o enviado de Deus para esta moça virgem, que morava na periferia. O nome Gabriel significava Deus forte. O anjo Gabriel significava Deus forte. O nome Maria significava amada de Jeová. Deus forte, amada de Jeová. Parece incrível, mas a escolha da data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã, realizada por volta do dia 25 de dezembro, e cristalizaram a data comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano 354
por volta do ano 354. A tal festa pagã, chamada de Natalis, que hoje se chama Natal, Solis Invicti, nascimento do Deus Sol, invencível, era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. O dia mais curto do ano. No hemisfério norte, o solstício não tem data fixa. Ele costumava ser próximo do dia 22 de dezembro, mas pode cair até no dia 25. A origem da data é essa. Mas será que Jesus realmente nasceu no período do fim de ano? Os especialistas duvidam entre os estudiosos do Antigo Testamento e das origens do cristianismo. É consenso que ele não nasceu em 25 de dezembro. Isso todos nós sabemos, que ele não nasceu dia 25 de dezembro. Mas a nossa visão nesta programação não é discutir sobre o Natal, quem inventou o Natal, quem deixou de inventar. O nosso assunto é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio da primeira vez, havia um profeta na terra. E eles eram quase gêmeos em idade. João era apenas 6 meses mais velho do que Jesus. E eles eram primos, porque Maria e Isabel eram a prima legítima. Mas o que mais nos chama a atenção é que quando Jesus veio da primeira vez, aquele profeta que viria preparar o caminho para ele estava na terra. Eles se encontraram, eles o reconheceram. Quando João estava às margens do Rio Jordão, batizando o seu povo, a sua igreja, entra um jovem galileu, entra e começa a caminhar as águas. Quando João vê aquele jovem vindo ao seu encontro para o ato batismal, João olhou e viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba.
João não viu uma pomba branca bater nas asas, como os denominacionais falam, não. Ele viu um homem com a natureza de pomba, natureza mansa. E ele viu aquele homem calmo, sereno, tranquilo, como o cordeiro caminha para o sacrifício, para o matador. E uma voz sai de um relâmpago e fala para João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o primeiro encontro do profeta e Jesus. E aquele mesmo anjo que falou com João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o mesmo anjo em 1933, quando William Marmbrana, o profeta de Deus para esta era, estava às margens do rio Ohio, realizando o batismo. Aquela mesma voz vem e dá a missão para William Branham. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. O que nós queremos frisar para os nossos irmãos, que quando Jesus veio na primeira vinda, João estava na terra. E se a mensagem dele faria o mesmo percurso, o mesmo trabalho que a mensagem de João fez, também ele teria que estar na terra, no cumprimento, na pregação da mensagem do William Branham. Mas ele estava, eles se encontraram, e para provar que ele estava, para provar que eles se encontraram, ele foi fotografado. Tiraram a foto dele. Não apareceu o seu tórax, não apareceu o seu corpo, as suas pernas, mas apareceu a sua cabeça, com uma cabeleireira branca, feita por 7 anjos, que desceu da eternidade. Não tinha como ele ser fotografado se ele estivesse no céu. Ele só pôde ser fotografado porque ele estava na terra. E Deus permitiu a ciência, permitiu os fotógrafos fotografar a sua foto naquela nuvem misteriosa, para que todo mundo visse, para que se cumprisse a escritura que diz: todo olho o verá. Na mensagem à brecha, no parágrafo 41, o próprio profeta diz assim: e quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo mensageiro. Desce, não é sobe, é desce o anjo mensageiro. Cristo,
colocando o seu pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça, aquele arco-íris formado por 7 anjos. Agora, recorde, meus irmãos, este 7º anjo, está na terra no tempo da sua vinda. Este 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Quando ele esteve na terra, na sua primeira vinda, ninguém soube que era ele. Ninguém soube. Ele andava dia e noite, pregando, junto com seus discípulos. Nem mesmo seus discípulos sabiam que era ele. Só foram dar conta que era ele após a sua ressurreição. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela cristalizou, ela aconteceu. Quando aquela nuvem aparece para o profeta, ele pega aquela foto, ele chama a atenção da congregação e diz: olha aqui os olhos dele, a orelha, o nariz, a boca, com a cabeleira branca sobre a sua cabeça. É ele. Vocês não podem ver? Aí ele fala assim: mas se fosse a segunda vinda dele, por que nós não fomos arrebatados? Ora, quando ele veio para João, que João estava na terra, João morreu e ele continuou o seu ministério. E ele só foi morto aos 33 anos. Ele nasceu, viveu 33 anos na terra, na sua primeira vinda, e ninguém souberam que era ele. Lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, quando fala o mesmo Senhor, por que está dizendo o mesmo? Porque era o que tinha vindo lá, era o mesmo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjos e trombeta de Deus. E os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e transformados num abrir e fechar de olhos, para encontrar com o Senhor nas nuvens. Então a única coisa que ainda falta para nós deixarmos esta vida, deixar este mundo, é a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, a nossa transformação, para que nós possamos nos misturar com Ele.
Porque nós não podemos misturar-nos com Ele neste corpo que nós estamos, sem antes receber uma transformação. Aí nessa transformação, nós nos reuniremos com Ele e subiremos ao encontro do Senhor. No 43, e sabemos pela Escritura, em Malaquias 4, tem que haver um como João. Tem que haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir, e ele revelará pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus, e restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Restaurará todos estes mistérios que têm sido investigados através destes anos denominacionais. Agora, isto é o que a palavra diz. Eu sou responsável pelo que ela diz. Amém? Isto está escrito, isto é certo, é o que ela é. Isto está escrito, isto é certo, e isto é o que ela é. Agora, somente os eleitos, os predestinados, serão capazes de detectar a sua descida, a sua manifestação entre nós. Os demais não vão ver. Quando ele esteve na terra na primeira vez, ele visita uma mulher no poço, uma mulher que ninguém queria se misturar com ela, de vida duvidosa, uma samaritana. E ele chega e ele pede água para beber. Ela disse: o poço é fundo. Ela mostra para ele as dificuldades. A dificuldade que ela tinha para tirar a água. Aí ele diz: ó, mulher, se você soubesse com quem está falando, você receberia água. E esta água que eu te der, nunca mais você terá sede. Aí ela chama a atenção dele. Como pode você ser um judeu e estar aqui falando comigo, a samaritana? Não é normal. As pessoas vão ver. E vão sair comentários sobre a gente. Aí Jesus olhou para ela e falou: bom, já que é assim, vai lá então e chama o seu marido e volte aqui. Ela olhou para Jesus e disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse para ela: disseste bem, não tem marido, porque já tiveste 5, está vivendo com o que está vivendo agora, que é o 6º, não é teu marido. Aí ela assustou. Ela assustou. Porque como sendo ele um homem, sabe estas coisas? Ele
não me conhece, eu não conheço ele. Como que ele sabe que eu já tive 5 maridos? E que estou vivendo com o 6º? E ela então ficou empolgada. Ela disse: vejo que tu és profeta. Porque só um profeta é capaz de fazer o que você está fazendo. Discernir os meus pensamentos, meus segredos. Mas nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Ele virou para ela e disse: sou eu que falo contigo. Antes dele apresentar para ela, sendo o Messias, ele estava apresentando para ela o 7º marido que ela ia ter. Tiveste 5, estava vivendo com o 6º, mas o que você tem agora não é seu marido. A mesma coisa dizendo: eu sou seu marido. A igreja teve 6 maridos. Durante as 6 eras: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, que foi o 6º. Mas o 7º seria aquele que viria na 7ª era da igreja. Que teria a manifestação dele nele. Este era o 7º marido da igreja. Aí ela sai maravilhada, feliz, corre para a cidade, vai avisar os amigos, as amigas: olha, vem a ver um homem que discerniu todos os meus segredos, meus pensamentos. Porventura não será este o Messias? Agora vemos que este livro, selado com 7 selos, agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Redenção. Um livro de redenção de Deus. Só existe redenção para algo que foi perdido. Você só pode redimir aquilo que você perdeu. Se você nunca perdeu, não tem redenção. Você vai na loja, você compra um objeto. Não é redenção, é compra. Chega um amigo, um parente, te dá um presente. Não é redenção, é presente. Mas redenção é aquilo que você perdeu. Era seu e você perdeu. Aí você faz igual a mulher da dracma. Corre desesperada procurando debaixo do sofá, do armário, todos os lugares, até encontrar a dracma. É redenção. Seu filho perdido lá no mundo, você tem o direito de redimir ele. Ela. Você tem direito de redimir o seu marido, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu primo, sua prima, seu tio, sua tia. Porque você perdeu. Você vai na loja, você compra uma geladeira, a sua estragou, queimou. Aí você fala para sua esposa: querida, eu comprei uma geladeira. Ela fica toda feliz: ó, querido, que bom. Mas cadê?
Não, querida, eu comprei, mas ainda não trouxe. Ainda não trouxe. A loja falou que em 7 dias vai entregar a geladeira. E aquela expectativa, aquele desespero. Passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, nada da geladeira chegar. Ela começa a ficar apreensiva. Querido, mas você falou que a loja ia entregar. Sim, minha querida, mas amanhã ainda está dentro do prazo, 7 dias amanhã. Ele pagou pela geladeira, mas ele ainda não redimiu a geladeira. É dele. Ele pagou, ele tem o recibo, ele tem a nota fiscal, mas ele ainda não requereu. Seu filho é seu, seu marido é seu, sua esposa é sua filha é sua, seu pai, sua mãe, seu avô, seu neto é seu, mas você tem que requerer. Você pagou o preço. Você gemeu, você chorou, mas você tem que requerer. Você tem que chegar para Satanás e dizer: Satanás, este filho é meu, esta filha é minha, este pai é meu, esta mãe é minha, devolva o que é meu. Isto é redenção. Você tem uma caneca, uma xícara de estimação que você ganhou de alguém dentro de casa. E você só toma água, café, chá, leite naquela xícara de estimação. Mas um dia você sai para trabalhar. A sua esposa começa a fazer uma limpeza em casa. Catar tudo aquilo que é velho, que não presta mais, e joga fora. De repente ela joga junto a sua caneca de estimação. De repente você chega, vai procurar a sua caneca para tomar água, café, você não encontra. Aí você: querida, cadê a minha caneca? Ah, eu joguei fora, estava muito velho. Aonde você jogou? Ah, joguei lá no latão de lixo. O lixeiro não passou ainda. O lixeiro é Satanás. E o lixeiro ainda não passou. Mas a caneca, a sua caneca está lá no saco de lixo. Aí você vai correndo no saco de lixo, abre o saco de lixo, enfia a mão lá dentro, daquela mundiça, daquela sujeira, retira a sua caneca de lá. Isto é redenção. Aí você corre para dentro, você lava ela com sabão, detergente, desinfeta. Aí você ferve água, coloca ela com sabão, com tudo dentro. Porque ela esteve lá no latão de lixo, jogado lá no latão de lixo, junto com a imundícia, com a sujeira. Mas agora você, além de restaurar ela, além de redimir ela, além de requerer ela, você a limpou, você a cuidou, você a desinfetou, e você coloca ela de volta lá no lugarzinho dela, aonde você chega todo dia e encontra ela para você tomar sua água, seu chá, seu café. Isto é redenção. Aquele garotinho que havia ganhado um carrinho do seu pai, era o seu brinquedinho de estimação, o brinquedo que ele mais amava. Onde ele brincando com o seu brinquedinho lá no quintal, vem aquela chuva, aquela tempestade, e a mamãe gritando: Pedrinho, corre para dentro, filho, tá chovendo, é perigoso. Ele corre para dentro de casa. Mas quando ele corre, ele esquece de levar o seu carrinho. Ele deixa o seu carrinho de brinquedo lá fora. No outro dia, quando o dia amanhece, o sol está claro, bonito, ele vai procurar o carrinho para brincar, ele não encontra. E ele começa a chorar: mamãe, cadê meu carrinho? Mamãe, cadê meu carrinho?
e não dá sossego para a mãe. Aí a mamãe fala: ah, filho, eu acho que a enxurrada da chuva ontem levou ele embora. Aí ele chora e corre para todo lado, vai nos monturos, para todo lado, e não encontra o carrinho dele. Mas nesse meio tempo, passa um outro garoto, vê o carrinho, pega o carrinho, lava o carrinho, limpa o carrinho. Mas ele não sabia o valor que aquele carrinho tinha, não era dele. E ele queria pegar umas moedinhas para comprar um sorvete, um sanduíche. Ele vai até uma loja de penhor. E lá ele penhora aquele carrinho. Aí o dono da loja falou: $10 no carrinho. Ele entregou, não era dele mesmo. Ele não tinha um preço sentimental para ele, porque não era dele. E aquele menino chorava, chorava, chorava. Até que o seu pai, não aguentando o choro, o desespero do menino, ele sai para procurar um carrinho para comprar para ele. Só que quando eles passam de frente da loja de penhor, ele avistou o seu carrinho na vitrine. Ele grita para o papai dele: papai, lá está o meu carrinho. Ele diz: calma filho, cala a boca. Isso aí não é seu não, isso aí é do homem da loja. Não é o meu carrinho, eu conheço ele. Você pode estar na loja de penhor de Satanás, mas Deus te conhece. O Espírito Santo te conhece. Quando ele bater os olhos em você, ele vai te reconhecer. Custa o que custar, o pai tem que comprar você de volta para ele. Pode estar em qualquer denominação, pode estar em qualquer igreja que você imaginar, mas olha a hora que os olhos do filho bater em você, reconhecer você, ele vai exigir que o pai te compra de volta. Agora o pai do menino não podia chegar lá, arrebentar o vitrô da vitrine da loja do indivíduo, pegar o carrinho do menino e ir embora, simplesmente não. Ele chamaria a polícia e ele ia preso. Aí ele chegou e disse: esse carrinho é do meu filho. O homem falou: não, isso aqui é meu, isso aqui eu comprei. Não, papai, é meu. Não, isso aqui eu comprei. E ficou aquela discussão entre o menino e o dono da loja. Aí o pai do menino teve que gastar todas as economias que tinha. Diz: quanto que o senhor quer no carrinho? Ele tinha pagado $10, ele pediu $50. Era um agiota, igualzinho que os agiotas fazem hoje. Ele falou: tá aqui o dinheiro. Pegou o carrinho, entregou para o menino e voltou para casa. Assim foi Deus, para tirar você da loja de penhor e entregar de volta nos braços do filho. Foi comigo, foi com você e é com todos os filhos e filhas de Deus. Ele não nos deixará na loja de penhor de Satanás. Ele nos comprou uma vez, Satanás nos penhorou, ele foi lá e pagou pela segunda vez e nos resgatou de volta. Adão, nosso pai Adão, nos penhorou. Ele veio, derramou o seu sangue, pagou o preço e nos resgatou. Agora somos livres. Você e eu, nós somos livres. Não há necessidade de nós andarmos mais cabisbaixo, algemado, preso, porque nós somos livres. Não somos mais escravos do sistema, do homem que manda em tudo, só ele pode fazer, só ele pode decidir. Não. Agora você tem o direito de decidir por si próprio.
Você tem o direito de tomar a sua decisão. Você está livre. As correntes de Satanás foram quebradas. E você está livre. O que um pássaro faz quando ele se livra da gaiola? Ele voa e ele nunca mais lembra do seu dono. Ele nunca mais lembra da vitamina, do alpiste que o dono dá para ele. Ele quer liberdade, ele quer voar, ele quer cantar, ele quer voar com seus parceiros, com seus amigos, bater asa, voar e embora. Assim é o eleito, assim é a eleita. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos aproveitar a nossa liberdade que Deus tem nos dado e batermos asa e voar. Deus os abençoe. Shalom a todos. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor. Uma jovem... E nessa longa jornada que nós estamos caminhando, nós estamos aqui na cidade de Rio Claro, na Avenida 54A 699, nós reunimos todas as quarta-feiras 19h30, todas as sextas 19h30 e todos os domingos às 18 horas. E você é o meu convidado, nosso convidado a estar conosco nas nossas reuniões. Venha testemunhar, alegrar, testemunhar a sua libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meu precioso irmão João Ramos. Deus abençoe também meu precioso irmão João Filho, lá em Guararemas, São Paulo, ao lado do pastor João Henrique. Deus abençoe Diego de la Terra. Deus abençoe irmã Vera Floriano, São Carlos, São Paulo. Deus abençoe irmã Francisca Pinheiro, que está conosco todos os dias. Deus abençoe irmã Dulcineia Franco, lá em Londrina, Paraná, e toda a sua família. Desejo a todos vocês uma boa e excelente noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os dê sono reparadores, não pesadelos, mas sono reparadores, que vocês possam descansar e ver o novo dia raiar amanhã, com saúde, com paz, com graça e com alegria no coração. Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias. Deus abençoe a todos vocês, meus amigos de Rio Claro, que estão sempre conosco também na nossa programação. Manuel Almeida, o meu abraço. Edilson Gavioli, Cláudio Godoy, João Dourado, Dias Francisco, João Matoso, Ezequiel de Jesus, todos vocês de Rio Claro, Deus os abençoe ricamente. Sônia Clemente, Deus o abençoe, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de Presidente Prudente, os irmãos de Marílias, os irmãos de Araçatuba, os irmãos de Guarujá, Campinas, São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Jacutinga, Minas Gerais, Ouro Fino, também lá em Birité, meus sobrinhos ali em Birité, a minha sobrinha Vanessa e seu esposo. Deus abençoe a todos vocês, na graça do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo Flávio Gava, também de Rio Claro, ele era de Arara, ele morava em Arara, veio para Rio Claro, trabalhou em Rio Claro, e não sei se ele voltou para Arara. Deus abençoe. Irmão Silvaldo, o cantor Silvaldo, lá em Presidente Prudente. Deus abençoe, irmão Silvaldo. Minha amiga Sheila Souza,
lá no Distrito Federal, Brasília. Deus abençoe. Minha cunhada Cleusa Rodrigues da Conceição, lá em Sumaré, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês, na graça, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos.